O outro expert, ele já tinha muito resultado. Então, para ele aceitar o que eu falava para ele era muito difícil. Inclusive, ele falava que esse Érico Rocha é um charlatão. Isso que ele está fazendo aí não funciona. E eu vou provar para você, ele falava para mim. Nossa Senhora. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias com as técnicas da Fórmula. Hoje eu estou aqui com o Fernando. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, acho que você. Tudo ótimo. Com você. O prazer é meu. Você está falando hoje de onde? Eu falo de Votuporanga, São Paulo. São Paulo, interior? Interior, bem interior, sabe? Bem interior. E em que nicho você fez o seu 6 em 7, Fernando? Nicho de psicologia. Psicologia. E vamos lá, como é que você me conheceu? Cara, eu te conheci em 2017, porque eu queria vender um produto físico que eu tinha online. E aí, pesquisando na internet como é que eu fazia para vender, achei seus vídeos lá. E aí você falava na época, né, o discurso era bem, não sei se ainda fala, né, que a Fórmula também serve para produto físico. Eu falei, vou arriscar. E aí, comprei Fórmula, comecei a estudar e falei, cara, produto físico é furada. O negócio é infoproduto, né? E aí, falei, cara, o que eu lanço? Falei, não sou expert em nada, não posso lançar ninguém. E aí comecei a procurar especialista para lançar. E desisti do produto físico totalmente. Falei, não, isso não vai dar certo, não. Vou lançar infoproduto mesmo. E aí... E foi aí... Mas e aí, como é que foi essa jornada? Você falou assim, eu vou lançar, como é que você encontrou? Como é que foi entre vou lançar um expert e o 6 em 7 acontecer? Tá, essa jornada tem bastante coisa aí. Vamos lá. Primeira coisa, eu comecei a procurar entre amigos, né? O que eu poderia lançar? Aí achei ele gostou, mas não falou, não é pra mim. Tá, aí eu encontrei um médico. E aí fiz a parceria com o médico em 2018 mesmo. Ele também era aluno do Fórmula, a gente se conheceu lá dentro da comunidade na época. Só que deu tudo errado. Tudo errado, foi um transtorno. A gente trabalhou 6 meses juntos, foi muito difícil, muito exaustivo. Até que chegou um ponto que eu falei, cara, eu acho que isso não vai ser pra mim. E antes de conhecer o Fórmula, eu era concurseiro, né? Eu tava tentando entrar no concurso público. E aí, logo depois que a gente encerrou a parceria, eu me demiti, eu lembro da parceria, eu encerrei a parceria umas 3 vezes com ele, e aí a gente conversou e tal, eu voltei, e no final das contas, falei, não, deixa, não vai dar certo mesmo, vamos encerrar por aqui. Eu encerrei com ele a parceria, no outro dia chegou a cartinha, convocando para um concurso, para um cargo. Você tinha passado no concurso? Tinha. Na verdade, eu sabia que eu já tinha passado. E chega por carta mesmo? Chegou por carta, chegou por telegrama, ainda existe telegrama. Olha, cara. Chegou em agosto. E aí eu falei, cara, acho que esse negócio de expert não é comigo não, é muita dor de cabeça, não vai dar certo. E assumi o cargo, em setembro de 2018. E qual era o cargo? Qual é o cargo? Eu era fiscal. Fiscal de postura. De quê? Fiscal de posturas. Que é um fiscal de postura? O fiscal de posturas foi quem fechou o comércio durante a pandemia. Nossa, que trabalho, caos. Velho. Exatamente. Então você ia lá e falava assim, não pode operar porque a gente está em período pandêmico? Exatamente. E aí, infelizmente, acabei fazendo algumas multas no processo. Foi um trabalho bem complicado, mas enfim. Imagino. Bom, agora você assumiu, desistiu do mundo de lançamentos, é um fiscal de postura. E aí você me resgatou desse mundo de funcionário público. No Fórmula ao vivo em 2018. Nossa, 2018? Eu já tinha comprado, né? Era presencial, foi presencial. Você já tinha comprado? Eu já tinha comprado, eu falei, eu desisti. Mas eu tava com o ingresso na mão, eu falei, já comprei, já paguei. Vou lá ver, né? Já tá pago. Minha ideia era nem ir mais, mas eu falei, já tá pago, deixa eu lá ver o que tem pra dizer, vamos ver. E aí cheguei lá e o mundo paralelo me pegou de novo, né? Aí eu falei, tá, agora eu vou conciliar os 2 trabalhos.
não posso sair da prefeitura, porque afinal de contas eu estava bem lascado de dinheiro. E aí o serviço público me deu o suporte para eu continuar lançando. E aí eu fiz jornada dupla durante, sei lá, até 2 meses atrás eu estava fazendo jornada dupla. Trabalhando até meia-noite. Meia-noite, às vezes ia até 1 da manhã, acordava às 6 horas da manhã, ia para a prefeitura, passava, fazia tudo que tinha que fazer, voltava para casa às 5h30 e começava no Fórmula de novo. De dia era fiscal, de noite era lançador. Exatamente. Na verdade eu tentei me lançar também, né, nesse período. Eu não sabia muito bem tipo, o que eu fazia, eu estava meio traumatizado com lançamentos, com experts, na verdade. E aí eu falei, o que eu posso fazer para lançar? Lá no Fórmula mesmo, em 2018, teve uma pessoa que conversou comigo muito nesse processo. E aí ele falou, por que você não lança isso, né? Conhecendo tudo que eu sabia, eu tentei lançar. Eu não sou expert nisso, mas eu conheço bastante sobre direção defensiva para moto. Eu gosto muito de moto, faço parte de motoclube, me preocupo muito com essa parte de segurança. E aí comecei a lançar isso. E aí no meio do processo eu falei, cara, eu acho que isso aqui não vai virar. Você acredita que já fizeram 6 em 7 em direção defensiva para moto? Eu sei, eu conheci os anos do projeto. Que legal. Enfim, você estava nesse projeto, não rolou? Não, eu percebi que as pessoas elas não querem isso, né? É prevenção, prevenção é muito difícil de vender. Não é um problema latente, né, que as pessoas têm. E eu falei, vou ter que bater muito cabeça nisso. E eu falei, acho que eu vou procurar alguém para lançar. E aí, o ano passado eu encontrei esse expert e nós estamos trabalhando faz um ano. A gente está junto e no último lançamento agora em setembro a gente fez 6 em 7. E foi quanto? Em 7 dias foram 129 mil e eu não vou lembrar os quebradinhos não. Mas a gente abriu... E foi em qual lançamento? A gente fez 10 dias de carrinho. Mais ou menos. Com esse expert a gente fez um em novembro, um em janeiro. Aí a gente estava meio perdido em como saber escalar. A nossa pesquisa com os leads estavam dizendo que os leads queriam alguma outra coisa. Mas na verdade depois a gente descobriu que a gente não estava fazendo a pesquisa certa. A gente testou um semente. Vamos falar sobre isso, porque quantas pessoas não fazem a pesquisa certa? Fala mais sobre isso. A gente estava fazendo pesquisa muito aberta. Porque o nosso lixo é para psicólogos, a gente faz cursos para outros psicólogos. E como é que era o jeitão da pesquisa mais aberta? Basicamente a gente perguntava qual que era os sonhos dele que eles tinham na psicologia e qual que eram as dificuldades que eles tinham na psicologia, para tentar entender os desejos deles e as dores que eles tinham. E vinha muito a promessa, a dor de eu não consigo viver do consultório, não consigo me sustentar trabalhando com atendimento clínico. É isso que eles falavam. Isso, porque a gente perguntava qual que é a sua maior dificuldade. Elas falavam, a minha maior dificuldade é me manter com atendimento clínico. Só que o produto do meu expert não é isso. Ele é um passo antes disso. Ele prepara os psicólogos para conseguir trabalhar com atendimento clínico. E aí a gente fez 2 lançamentos. No lançamento de janeiro a gente falou, cara, essa pergunta está vindo muito aqui. E o meu expert ganhava bem, né? Ganha ainda. Muito bem, ele atende até hoje com isso. E a gente falou, por que a gente não ensina a fazer o que você fez, a sua trajetória? Já que elas querem muito isso. E aí a gente fez. E a gente fez um lançamento e o lançamento não foi ruim. Tipo, ele praticamente empatou. E esse lançamento, a gente fez um semente em abril, se eu não me engano. Falou, vamos repetir só para testar? Aí a gente já repetiu logo depois, uns 30 dias depois. Começou todo o processo de novo, fizemos de novo. Ajustamos algumas coisas que a gente achava que tinha feito errado. E aí, mesma coisa. Mesmo investimento. Tipo, a gente investiu 5 mil, voltou 5 mil. A gente falou, pera. Ou a gente começa do zero nesse projeto, ou a gente volta para o outro, e o outro já tinha dado faturamento de 50 mil. Aí a gente falou, não, a gente está fazendo errado, vamos voltar para o que a gente tem mesmo, vamos estudar melhor esse avatar, vamos fechar essas perguntas mais aqui. E aí a gente mudou, né, as perguntas. E a gente fez as... E quais foram as perguntas que vocês fizeram? Ele ensina uma abordagem específica, né? A psicologia tem várias abordagens, várias formas de entender como o ser humano funciona. E aí a gente começou a perguntar em relação à abordagem dele.
Ó, em relação a essa abordagem aqui, quais são as suas dificuldades? Por que você quer aprender essa abordagem? Aí as respostas começaram a vir. As dores em relação ao atendimento clínico, as dificuldades que elas têm de começar, que elas começam a atender e não sabem o que fazer com o paciente. Aí a gente entendeu o que a nossa audiência realmente queria. Porque até então a gente não conseguia saber nem qual era a transformação que elas almejavam, né? Pra gente fazer uma promessa, pra gente fazer algo que realmente impactasse. Porque ele é um profissional de muita autoridade no mercado. O YouTube dele tem mais de 180 mil seguidores. E com tantos seguidores assim, a gente não estava conseguindo encontrar o que vendia, né? O que eles realmente queriam pra gente poder falar, não, realmente o produto vale. E aí no lançamento de julho, a gente fez de novo 50 mil no lançamento, mas a gente usou esse lançamento para gerar caixa e para entender o avatar. Aí no lançamento de setembro a gente mudou tudo. A gente conseguiu tanta informação que a gente estava tão confiante que a gente mudou o CPL, a gente mudou o preço de produto, a gente envelopou o produto de novo, é o mesmo produto, só que a gente deixou ele mais claro, a gente mudou tudo do zero. Depois que a gente fez isso que eu descobri que o ideal seria testar uma coisa por vez. Mas eu falei, agora já foi. Mas deu certo. Deu certo. 129 mil. Uma coisa que é interessante de você é que você vem de uma história de trauma com expert, né? Um trauma suficiente. O trauma deve ter sido tão grande. Olha só, tem traumas grandes, mas tem um trauma que é o maior trauma do mundo. O maior trauma do mundo é quando você lida com um expert e você tá tão traumatizado por aquele trauma, daquela relação, que você acaba cometendo o maior pecado capital. Prestando concurso. Assumindo um cargo público. No mundo do empreendedorismo, esse é um dos pecados capitais, né? No mundo dos cristãos tem a luxúria, a ganância. No mundo do empreendedorismo é o concurso. Eu já tinha falido em outros projetos, né? Então eu já estava meio que desacreditando de mim mesmo, sabe? Eu imagino. Mas vamos lá, era um sarcasmo, uma piada talvez, mas vamos lá. Então, o que eu queria dizer é que você teve relações que não funcionaram e tem essa relação que está funcionando. E o mais interessante é que a relação que não funcionou, se não me engano, me falha a memória do que você me disse, vem de você estava trabalhando com um médico, que é um cara da área da saúde. Psicólogo é diferente a área, né? Mas é a área da saúde também. Por que você acha que a relação anterior não funcionou e por que essa está funcionando? Insight de alguém que já passou pelo céu e o inferno. Olha, o outro expert, ele já tinha muito resultado. Então, para ele aceitar o que eu falava para ele era muito difícil. Inclusive, ele falava que esse Érico Rocha é um charlatão. Isso que ele está fazendo aí não funciona. E eu vou provar para você, ele falava para mim. Ele estava entrando na parada tentando provar que a parada não funcionava? Porque na época o Facebook bombava muito, né? Hoje já não é mais tanto, mas o Facebook era muito, assim. E ele conseguia muito seguidor, fazendo tudo ao contrário do que você falava pra ele. E aí foi muito difícil. Quando as duas pessoas não conseguem se alinhar, fica muito difícil. E com esse expert é muito fácil. Ele falou pra mim, eu tô disposto a tentar. Ele me deu o benefício da dúvida, né? Ele te conhece, mas ele não te conhece tanto, ele conhece mais o Ladeirinha. Ele já seguiu o Ladeirinha. E aí ele falou, eu tô aberto a tentar, enquanto eu testar e não funcionar pra mim, eu não vou desacreditar não, o que você falar pra mim eu tô aberto. E nisso começou. Então eu acho que essa abertura dele Rola uma confiança. Rolou uma confiança e a gente nunca nem tinha se visto. A gente fez uma reunião, a gente conversou, alinhou, mandei um contrato, ele falou, vamos testar. Fizemos um lançamento teste, que foi o de novembro. Já deu um resultado interessante para ele. Ele falou, então agora vamos testar, vamos seguir a parceria. Que ótimo. Então, às vezes, é a questão do expert confiar, acreditar. Não só no expert, mas eu também preciso passar para ele confiança, né? Como é que isso acontece? Como é que isso não acontece e como é que isso acontece? Eu não sei dizer como que acontece. Eu consigo ver hoje o que aconteceu na outra relação e o que acontece nessa.
Talvez aí porque eu nunca parei para pensar sobre isso. Na outra, eu também estava aprendendo. Então, eu não tinha confiança. Eu não sabia exatamente o que fazer. E eu acho que aí é que está o grande lance, né? Eu, como lançador, eu preciso orientar o expert. Na maioria das vezes, ele também não sabe o que fazer. Então, se eu não sei o que fazer, como é que eu vou chegar com o meu expert e falar, faz isso? Vai haver segurança. E com esse expert é diferente. Eu, né, já vinha de 2018, 2019, 2020. Eu tinha tentado lançar para mim mesmo. Eu já tinha, mesmo que não tinha resultados, eu não tive lançamentos de prejuízo lançando para mim mesmo, mas também não tive resultados que valessem a pena seguir com o projeto. Mas eu já tinha alguma coisa ali. E quando eu cheguei na reunião para falar com ele, a primeira reunião que a gente fez junto, eu já estava confiante, eu sabia, olhei o projeto dele, me preparei para fazer a reunião, olhei o projeto dele e falei, ó, você pode melhorar isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então eu mostrei para ele que eu não estava perdido, né, no mercado, não era um aventureiro, eu estava ali estudando. Eu apresentei, pelo menos na minha visão, eu cheguei na reunião e falei, ó, você pode fazer isso aqui, você pode fazer sozinho, se você quiser eu tô aqui para te ajudar. Legal. Foi bem diferente. E o que você falaria para alguém que está começando do zero e quer ser um lançador assim como você é? Porque você passou pelo céu e pelo inferno. O céu significa você chegou lá, você fez o 6 em 7, chegou onde você queria. E você fala que até 2 meses atrás, você falou 2 meses atrás, você ainda está no seu emprego? Como é que você está lidando com isso agora? No lançamento anterior, que a gente gerou um caixa. Ufa, então eu levei você ao inferno, mas eu te tirei de... Não é eu, né? Tipo, mas você saiu de lá. Isso. Você saiu de lá. No lançamento de julho, a gente gerou um certo caixa, não suficiente para pagar as contas, mas eu falei, preciso fazer alguma coisa, porque se eu não sair da prefeitura, eu não vou ter braço para fazer um lançamento de 6 em 7. Claro, chega uma hora que você quer fazer focar, né? E aí, na hora que o lançamento na semana que abriu o carrinho, várias coisas aconteceram, tá, nesse processo também, dentro da própria prefeitura, que eu falei, cara, não vai dar para ficar aqui. Aí o lançamento aconteceu, foi um resultado legal, eu falei, quer saber? Vou pedir minha exoneração. Eu pedi minha exoneração no dia 14. Eles falaram, mas que dia que você quer? Eu falei, se vocês conseguirem preencher o papel para eu não estar aqui amanhã, eu quero. Aí eu preenchi o papel naquele mesmo dia e no dia 15 eu já não voltei mais. Foquei só no lançamento. E que ironia, e eu sei que não é literalmente isso, mas é irônico, porque você era o cara que fechava negócios, do ponto de vista de fiscal, e agora você está criando negócios. Relay! Eu sei que não é exatamente o que tem, todo trabalho de fiscal é importante também, a gente não quer desmerecer o trabalho que tem, mas é irônico, é uma posição diferente, né? Você não tem que falar, você não pode trabalhar, é uma posição interessante. Mas vamos lá, que massa, mas que dica para quem está começando e que vai trilhar, que dica você daria? Que hoje é óbvio para você, mas na época não era. Bom, primeira coisa, fórmula mágica não existe, não vai acontecer. Para quem está começando do zero, não vai. Pode ser que aconteça, mas a probabilidade de não acontecer, de fazer um 6 em 7 no primeiro lançamento. Para isso acontecer, quem está começando do zero vai ter que ter um expert com muita, mas muita bagagem. Porque aí vai equilibrar a balança. Né? Um expert com muita autoridade, com muita bagagem, talvez se você fizer um lançamento para quem está começando, que vai cometer muitos erros, a coisa equilibre e já consiga fazer ali um 6 em 7 nos primeiros. Mas se você está começando do zero, teu expert também está começando do zero no digital, é um trabalho que exige consistência, comprometimento e consistência. Tem que plantar para depois colher. E procure alguém. Eu vejo muita gente falando assim, procure alguém que está disposto igual você. É complicado também, porque o expert normalmente já tem o negócio dele, né, para tocar. E aí você vai ter que aprender a negociar com o tempo que ele tiver e tirar o melhor dele no tempo que ele puder. Porque você chegou ali do nada, oferecendo para ele lançar ele, mas e o negócio dele? Ele não vai largar o negócio dele para se comprometer, porque você disse que o negócio dele vai fazer 6 em 7. Não vai funcionar assim. Não, de cara. Ele vai ter que ver os resultados para ele começar a querer trocar, né? Que é o que o meu expert hoje já está querendo fazer.
parar de atender para focar só em ensino. Mas é um processo que vai levar um tempo. A confiança também, o relacionamento dos dois. Você vai ter que achar alguém que dá certo, né? Então, deixa eu ver se eu entendi a dica número 1. Tentando resumir, né? Resumir no sentido de não de resumir, de sintetizar. Toma cuidado com as suas expectativas. O 6 em 7 é um processo e talvez não venha tão rápido, então você tem que alinhar suas expectativas a isso. Porém, toma cuidado para esperar o expert ideal, aquele que vai acreditar em você de cara. O expert também é São Tomé, ele tem que ver para crer, mas se ele vê, eventualmente ele vai querer, né? Não tem como desver. Querer. Não tem como desver. Não tem mesmo, né? Nem que você tá lá dentro do concurso público. E como é que eu te resgatei? Porque assim, é engraçado, porque você fala que quando você foi no evento ao vivo, né? Que na época eu chamava de sabe-se Deus o quê? Hoje eu chamo de Mundo FL. Acho que era FL ao vivo, não era? FL ao vivo. Eu tive que tirar esse FL ao vivo, porque agora tudo é ao vivo, né? Na época... E o ao vivo era sinônimo de presencial, então todo mundo entendia. Mas enfim, hoje em dia tudo é ao vivo, nada é presencial, mas tudo é ao vivo. Quase nada é presencial. Mas vamos lá. Como é que eu te resgatei? Assim, indiretamente eu não fui lá e te resgatei, mas como é que você se resgatou? Porque você já tinha desistido. Você já tinha... Tava confortável com a sua segurança no serviço público. O que eu falei lá que te resgatou? O que é que fez você voltar? Boa pergunta. Mas eu acho que foi o evento todo, Érico. Toda aquela atmosfera. Ver aquelas pessoas que estavam conseguindo já fazer o 6 em 7. Eu acho que aquilo falou, se é possível, se eles fizeram, por que eu não posso fazer? Eu acho que isso foi... Eu lembro que eu vi o Pedro Sobral na época, subindo no palco, pegando o troféu de 8 dígitos. Depois aquela galera toda, eu não lembro mais quantas pessoas tinham no palco. Não lembro se foi 300, se foram 500, eu não lembro, mas foi muita gente. E eu olhei e falei, é um sonho distante, mas eu acho que é possível. E não dá pra... É aquela coisa, né? Quando você vê, você não desvê. Não tem como desver. Quando você vai no evento, ou naquela época que tinha ao vivo, você olha toda aquela galera, você fala, é um mundo paralelo. E ele existe, ele não é mentira, ele não é... O Érico não tá fazendo tudo isso aqui, contratando toda essa galera aqui pra me enganar. Não é fraude isso aqui é verdade, isso aqui existe. É diferente eu contar sobre aquilo, né? Algumas pessoas estão escutando sobre isso. E outra coisa é você ver com seus próprios olhos, né? Exatamente. Eu não sei quanto que tinha em 2018, não. Mas a última vez que eu fiz ao vivão, era 713 pessoas. Isso foi em 2019. Em 2019 eu tava lá também. 600, 713. A gente não tem noção do que são 700 pessoas até ver 700 pessoas fazendo 6 em 7. O número, conceitualmente, não entra na nossa cabeça do jeito que vê aquilo. É uma coisa que eu tenho saudade muito de mostrar, porque no digital eu não consigo mostrar isso, né? Tudo fica muito abstrato. Mas em dezembro de 2022 vai rolar. Eu acho que talvez é possível fazer agora, mas não é possível colocar aquelas pessoas, talvez não seja ideal colocar aquelas pessoas tão perto de si hoje ainda. A gente ainda tá saindo ainda da ressaca do novo normal, né? Mas acho que em dezembro do ano que vem vai rolar. Já botei o depósito aí no lugar. Vai ser bacana, eu vou estar lá. Mas eu tenho saudade daquilo. Tenho saudade mesmo de ter a chance de mostrar de uma maneira mais carnal, mais presencial, mais carne e osso, sabe? A energia, eu sentia que era maior. Não sei se pra você era também. Mas a energia lá, todo mundo, é muito maior. É muito. É uma energia assim, de eu falar e a audiência é... tem coisa que eu acho que não é engraçado e vocês acham engraçado. Eu falo vocês, audiência, engraçado. Eu falei, nossa, isso era engraçado. Tem coisa que eu acho que vai arrebentar e ninguém ouve, entendeu? Então, a audiência como pessoa me dá um feedback na hora. E você sente, a gente sente.
Ah, pensa comigo, quando você fala com alguém, você não sente se aquela pessoa tá gostando ou não? Você não sente um feedback? Ah, se ela vira o olho pra você, se ela dorme na sua frente, ou se ela faz qualquer coisa, isso te afeta. Quando você tá lá em cima, você vê isso vezes 1.000, vezes 2.000. Naquela época era, acho que 5, 6, 7, 8.000, não sei. Acho que era uns 7, eu lembro de você ter falado alguma coisa em torno disso. Adorava Era muita virar o gente. povo. Era muita gente. Eu fazia questão de chegar lá cedo pra poder ficar o mais perto possível do palco. Ai, que massa. Você conseguia chegar a ficar perto? Tinha um corre-corre, né? Tinha aquela correria louca, né? Aquela eu correria não menti, não. sucessória. Eu tava Você correndo tava junto. correndo, cara. Eu tava lá correndo junto. Eu correria também. É uma diferença entre você estar muito mais perto, sentir a coisa. E a energia de quem tá lá na frente é diferente também, viu? A energia das pessoas, você diz? A galera que corre pra estar lá na frente, eles estão mais empolgados, eles estão querendo mais, eles estão querendo participar. É outra atmosfera de quem tá sentado lá no fundo. Quem tá lá no fundo tá lá pra ver o que tá acontecendo. Vamos ver o que o cara tem pra dizer. Quem tá lá na frente tá com a vontade, sabe? Entendi. Tem uma diferença de o que leva alguém a correr, né? Correr, ou chegar cedo. É diferente. Não, você tem razão. Imagino os shows de rock que eu participei, os shows que eu corri. Eu acho que o último que eu participei nessa época foi um show do Pink Floyd. Lá em Londres, eu morava lá. Eu corri como se a minha vida dependesse disso. Eu achava que aquele ia ser o último show deles, ou a última vez que eu ia ver eles ao vivo, e eu queria ver. Eu não fui nem no banheiro. Porque, tipo, você não voltava pro seu lugar depois no banheiro. Porque como é que você ia falar pras pessoas? Não, é o seguinte, eu vou ali na frente, porque eu tava ali na frente, ninguém tava ali. Então eu passei 12 horas, sei lá, sem ir no banheiro. Mas foi o melhor show da minha vida, pra mim. Então, assim, engraçado, né? Que o conforto não necessariamente tem a ver com a satisfação, né? Comprometimento versus conveniência. Não é conveniente estar na frente do FL ao vivo. Não. Tem que chegar cedo, tem que chegar umas 2 horas antes pra poder ficar ali na hora que o segurança abre a cordinha, você tá ali na frente pra poder correr. Porque se você não correr, você vai ficar pra trás e não adiantou nada chegar cedo. Então é diferente. Isso não é civilizado, não. E não é, né? Mas enfim, não é. Acaba não sendo, se você for pensar racionalmente, não é civilizado. Porque se algum deles cai... Se a gente vê o vídeo, também não vê, não. É que nem um show. Nem um show. Engraçado. Mas o mais legal disso tudo, que eu fico... Assim, que eu fico interessante, é que às vezes a gente faz isso pro jogo de futebol. E o que tá mudando pra mim nesse sentido... de observador é que, pô, olha só, muita gente fazendo isso para aprender a empreender. Literalmente, ó, eu te tirei, quando falo minha equipe, a metodologia, o método, você na verdade saiu, mas pô, se a gente não tivesse se encontrado, a chance são que você tava no funcionalismo público. Com certeza. Né? Então, Com certeza, assim, e não tem nada de errado em ser funcionário público, as pessoas acham nada errado, mas pô, minha função é trazer empreendedorismo para o Brasil. Então aí às vezes a gente depende de um órgão mais central, governamental para fazer isso. O Sebrae faz um excelente trabalho, melhor que ele pode, mas acho que ele está precisando de ajuda. Toda ajuda é boa, bem-vinda, né? Daqui a pouco você começa com o seu primeiro funcionário, não sei se já tem, mas já vai... Não, agora a gente já está pensando nisso. Né? Tipo, você vai dar o seu primeiro emprego. Você já parou pra pensar nisso? Que você vai prover, assim, um emprego, cara. Que antigamente você era o consumidor de empregos, né? Num ponto de vista. Agora você vai ser um provedor. E de pequeno em pequeno. O legal do 6 em 7 é que é uma casinha de tijolos. Você não vai desaprender o que você fez. Agora você sacou. Então... E não vai conseguir desver o que você viu, né? Isso não vai. Quando vê, não tem como desver. Essa é a melhor frase. Massa, Fernando, muito obrigado. Assim, o que você me falou me deu muitos insights. Pode parecer que não, assim. Porque o que leva uma pessoa a largar o serviço público? Como é que eu trago essa pessoa mesmo sem ter resultado? E isso reforça algumas coisas que eu estava fazendo, mas às vezes a gente perde a noção do que a gente faz e dá resultado. Sabe uma coisa que quando eu entrei no serviço público eu assustei? A quantidade de pessoas que estão lá dentro
que tem outros negócios. Eu Por que entrei você lá assustou? porque eu imaginei que todo mundo fosse acomodado com o salário que tem, e, tipo, aquela estereótipo que a gente tem de funcionário público, né? Que funcionário público trabalha Que pouco. quer amarrar o burro na sombra, né? Exatamente. E eu lembro que no meu setor tinha várias pessoas. Então eles são Sim. empreendedores. E sim, que buscavam um negócio que trabalhava à noite, que tinha... Poxa, tinha uma pessoa que tinha casa de festa, que ela fazia aluguel para eventos. E aí com a pandemia acabou, né? Ela teve que fechar o próprio negócio, digamos assim, né? Que ela também era fiscal. Mas, deixa eu ver, tinha... Meu chefe, por exemplo, ele é dono de estacionamento de eventos. Quando tinham eventos, ele tinha um estacionamento. Do lado lá do local onde fazia eventos. Então, tinham outras pessoas lá que também tinham outros negócios. Tem os funcionários públicos que fazem pão para vender. Tem vários. Casa, né? Exatamente. Todos eles estão empreendendo de alguma forma. Ainda mais no cenário municipal, onde os salários não são altos, eles acabam querendo complementar a renda e empreender é a forma que eles têm. Então tem bastante funcionário público que... Só que eles têm aquele perfil, né? Melhor pingar do que faltar. Então eles não se arriscam muito. É sempre aos poucos. Sempre é um processo mais devagar para eles empreenderem. Mas Até por isso que eles estão... É esse perfil que trouxe de segurança, né? Que trouxe eles ao funcionalismo, na maioria das vezes. Né? exatamente. A gente tem uma necessidade de certeza e uma necessidade de variância. E algumas pessoas valorizam mais a certeza do que a variância e outras pessoas valorizam mais a possibilidade do que a certeza, né? Mas vale um pássaro na mão do que dois voando é um ditado de... É um ditado de certeza, né? Quem fez esse ditado falou assim, cara, faz essa certeza. Mas chega uma hora que a gente vê a outra coisa e não consegue dizer, aí a gente pula. Que massa. Fernando, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Num sábado você podia estar fazendo várias coisas, estar aqui dizendo. Eu sei que algumas pessoas vão achar que você é um ator contratado, mas se as pessoas quiserem saber que você é real, como é que elas te encontram? No Instagram. Total. E o seu Insta é? Fernando Gomes 811 _, se eu não me engano. Show de bola. Abraço, Fernando. Muito obrigado. Eu que agradeço, sério. Tchau, tchau. Tchau.